Depois eu dou a passagem bíblica. Preste atenção. O que eu vou ensinar hoje novamente é sobre a fé. Então vamos lá. Nós sabemos que a fé é o firme fundamento e a convicção das coisas que não vemos, mas acreditamos. Amém? Sabemos também que a fé sem obra, ela é? A fé sem obra, ela é? Então, como que eu demonstro a minha fé? Através da obra. Tem que ter obra para mostrar a minha fé. Continuando. Sabemos também que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu estou querendo dizer para você, como também para mim, que o meio que nós encontramos de agradar ao Senhor é através da... Então nós pecadores agradamos ao Senhor através da... Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu agrado a Deus através da fé. Quando? Quando eu recebo a palavra, aceito a palavra e reconheço o Senhor como o único Senhor da minha vida. E como que isso ocorre? Nós sabemos. Mediante a mensagem, mediante a pregação da... Porque a fé vem por ouvir, e ouvir a pregação da... A fé vem por ouvir, e ouvir a pregação da... Então, quando eu ouço a palavra, o Espírito Santo me convence, e me convencendo, eu passo a acreditar naquilo que eu não acreditava. Conhecida como uma obra regeneradora, transformadora. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você entender. O Espírito Santo não começa uma obra de fora para dentro. Tudo que você exala é tudo que está dentro. Acho que vocês não entenderam não. Ou entenderam, porque muitos nem glória a Deus deu. Tudo que eu exalo externamente é tudo que eu tenho internamente. Então se eu exalo palavrão, o que tem dentro de mim? Se eu exalo fofoca, se eu exalo ódio, se eu exalo vingança, se eu manifesto desejos carnais, é tudo que ainda está dentro. Ou seja, eu não permiti o Espírito Santo, mesmo Ele falando para mim que está errado, eu mudar de vida. Olha que triste. Eu tenho um Espírito que é o próprio Deus que me convence do pecado, do juízo e da justiça, mas mesmo assim eu quero acreditar que eu estou correto, quando Ele diz que não. Então é essa obra que Ele faz. Continuando. Sabemos também que a vitória que vence o mundo é a nossa. A vitória que vence o mundo é a nossa. Sabemos também que se tivermos fé, do tamanho de um grão de mostarda, temos poder, em nome de Jesus, para transportar montes. Pela fé em nome de Jesus, nós temos uma autoridade que o homem natural não tem. E pelo nome de Jesus, pela fé que cada um tem, pode dizer ao monte, saia daqui e vai para lá, que ele assim irá fazer. Continuando. Sabemos também que a salvação vem pela graça. Mediante a... Não é pelas obras, mas é pela graça. Favor imerecido. Mas tem que crer. Que um homem, chamado Jesus, que é Deus, se fez carne por mim e por você. Morreu lá na cruz do Calvário. E pagou uma dívida que era contra nós. Tem que crer. Tem que crer, irmãos. Aí vem a salvação. Porque nós reconhecemos que Jesus fez um favor. Por quê? Porque nós merecíamos? Porque Ele nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Tenha vida. Que Deus também abençoe essas meninas que ficam na cantina e que às vezes nem ouvem a palavra toda, 100 vezes mais para vocês.
revigore a saúde de vocês, o emocional de vocês, vida financeira de vocês, que Jesus continue dentro da casa de vocês, multiplique a presença dele na casa de vocês. Ô povo abençoado esse, viu? Nossa, pai, esse povo é monstro. E eu já até determinei que todo lanche que tiver, quem está lá trabalhando tem direito de comer de graça. Aí vai surgir um tanto de gente agora querendo trabalhar. Ó que marketing top, hein? Network. Vamos lá. Que não é fácil não, irmãos. Fácil é comer, o difícil é lavar a panela. Eita, vamos lá. Sabemos também que a salvação vem pela graça mediante a fé. Agora, talvez, não posso afirmar, mas talvez o que você não sabe é que a tua fé, a minha fé, precisa ser complementada. Sabia disso? Não basta apenas ter fé. A fé precisa ter acompanhamentos. E eu vou mostrar isso para você dentro da Bíblia. Tudo isso que eu falei anteriormente, se você não complementar a tua fé com aquilo que a palavra diz, eu vou dizer para você que a sua fé é inoperante. E que você é cego. E que você continua impuro. Porque se você não tiver essas virtudes, aquilo que acompanha ou complementa a fé, a Bíblia diz que você é um impuro, que você é um inoperante e é cego. Então preste bem atenção para você conseguir enxergar o que está lhe faltando. Hoje é noite de você descobrir por que a sua fé não tem tido o resultado que você espera. Por que você não tem alcançado através da fé o resultado que a palavra de Deus diz? O impossível acontece na sua vida, nunca aconteceu. O extraordinário acontece na sua vida, nunca aconteceu. Uma resposta imediata nunca acontece. Algo extraordinário, nada, milagre, prodígio, maravilha, nada do sobrenatural acontece. Eu vou mostrar para você. Então ouça. Agora talvez o que você não sabe é que a fé que você tem precisa ser complementada para que você não seja inoperante, improdutivo, inoperante, improdutivo, também cego e impuro. Que é isso, pastor? Aonde está escrito isso? Eu vou ler para você onde é que está. Em 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 9. Diz assim: todavia, se alguém não as tem, preste bem atenção, se alguém não as tem, está cego. Tem fé, mas não tem aquilo que complementa a fé. Ele está dizendo, é cego. Você não prestou atenção que você não consegue enxergar aquilo que você precisava enxergar? Que é o espiritual em vez de ser o carnal? Porque Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos antigos pecados. Olha só, tem pessoa que crê, mas não sai do pecado. Tem pessoa que tem fé, mas não sai do pecado, irmão. Tem pessoa que tem fé, mas continua cego. Tem pessoa que tem fé, mas não produz nada. Nada que glorifique o nome do Senhor, só a si mesmo. Pessoas improdutivas. Pessoas que não buscam purificação. Pastor, eu quero que o Senhor, nesta noite, pela palavra, fale para mim o que eu preciso fazer. E eu vou falar. Diz assim, ó, a palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo 1,
no versículo 5. Por isso mesmo empenham-se para acrescentar à sua fé a virtude. Fé não anda sozinha. Virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Ei, a fé não anda sozinha. A tua e a minha fé precisa ser complementada. Precisamos ter essa virtude. E aqui eu trouxe para vocês entenderem o que significa cada uma, para ver se você tem elas ou não. Porque o intuito aqui não é condenar, é incentivar você a ter. Para isso eu tenho que ensinar. Então, ouça. A sua fé precisa ser complementada com a virtude, com o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Nós temos como o nosso pai da fé, Abraão. Então, o nosso exemplo ali de fé como homem é Abraão. Ouça aqui, o que é virtude? Excelência moral. Como é que está a sua moral? Não é moral com os outros, não. Sua moral, seu comportamento, suas ações morais, moral. Homem correto, justo, decente, não gosta da imoralidade. Hein? Estão entendendo? Virtude, o que é virtude, pastor? Excelência moral ao comportamento ético. Como nós nos comportamos primeiramente diante do único Deus santo e verdadeiro. E como está a nossa moral, nosso comportamento, principalmente quando estamos sozinhos. Porque certa vez o Senhor falou para Abraão: ande na minha presença e seja correto. Ande na minha presença e seja correto. Continuando, isso é virtude. Vai examinando se você tem. Como é que está a sua conduta? Como é que está o seu comportamento? Como é que você vive nessa terra, não sendo você dessa terra? Comece a analisar você, porque você tem fé. Mas o Senhor está dizendo, se não tiver virtude, é cego, é improdutivo, é inoperante e é impuro. Continuando. Conhecimento. Capacidade humana de entender, compreender e aprender as coisas. E aí? Como é que está? Você tem fé. Você crê. Mas o Senhor está perguntando, e o conhecimento? Acompanha a sua fé? E aqui eu sempre gosto de falar a mesma coisa. Como é que está o seu conhecimento a respeito de Jesus? Como é que está a sua leitura bíblica? Como é que está o seu devocional? Porque eu sei que se eu perguntar sobre novela, você me responde. Perguntar sobre séries na Netflix, você me responde. E ainda conta as partes sexuais ainda, das minisséries. Agora, e da Bíblia? E de Jesus? Sabe tudo do Elon Musk, mas não sabe nada do Espírito Santo. Sabe tudo da Ivete Sangalo, mas não sabe nada da Jezabel. Que mata, que destrói, que usa a sensualidade como a Ivete Sangalo. E que incorpora demônio. Sabe do Amado Batista, mas não conhece o Asaf da Bíblia. Hã? Ele está falando de conhecer. A minha fé tem que ser seguida de conhecimento. Por isso que quando eu oro, eu não posso orar segundo as minhas palavras. Eu oro segundo a Bíblia. Porque Deus zela para cumprir com a palavra dele. Então o meu conhecimento de Jesus me dá, através da fé, produtividade.
Eu deixo de ser cego, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, conhecimento, virtude, conhecimento. O que mais, pastor? Domínio próprio. Capacidade de controlar e gerenciar algo de forma exclusiva. Eu vou perguntar, como que você está gerenciando aquilo que Deus confiou a você? É de forma exclusiva ou coletiva ou do jeito que você quer? Se é do jeito que você quer, eu tenho uma palavra de Deus para você. Maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Está lá em Jeremias. Eu estou mostrando a você que não basta apenas você dizer, pastor, eu tenho fé. Não, tem que ter fé. Tem que ter virtude. Tem que ter conhecimento. E tem que ter domínio próprio. Na hora da adversidade, qual é o seu domínio próprio? Murmurar, reclamar ou fazer igual Neemias e orar? Na hora da adversidade, é pagar o mal com o mal ou fazer aquilo que o conhecimento da palavra me diz? Olha, se bater numa face, vira outra. Não pague o mal com o mal, pague o mal com o... Por isso que vocês não têm obtido resultado sobrenatural ou sobrenaturais. Porque não tem virtude, não tem conhecimento e não tem domínio próprio. Eu vou repetir, domínio próprio, capacidade de controlar e gerenciar algo de forma exclusiva. O que lá mais diz? Perseverança. O que é isso, pastor? Constância. O que eu mais tenho aqui na Igreja Batista, Tempo de Deus, são pessoas inconstantes. Não conseguem perseverar. A primeira adversidade que vem já querem desanimar. E aqui eu tenho que dar como exemplo aqui Abraão. Quando o Senhor vai dizer para ele que ele vai ter um filho, Abraão não tem idade para ter filho. Mas ele deixou de acreditar. Mesmo a sua esposa colocando Agar para deitar com ele, ele deixou de acreditar naquilo que Deus falou. Então tem que haver em nós perseverança. Ismael veio, mas o que o Senhor prometeu é Isaac. Agar entrou na parada, mas o que Deus tem comigo é com a minha esposa, Sara. Perseverança, constância. Constância. Amados, como que você vai obter o resultado que o Senhor falou, se você não tem constância naquilo que Ele ordenou você fazer? Não tem como. Fez um propósitozinho aí de 30 dias, 6 meses, está achando que já é o bambambam? Satanás já está quantos milhões de anos aí tentando derrubar, não perde a paciência, mesmo ele sabendo que é um derrotado. E tem derrubado muita gente na perseverança dele. Perseverança. A fé também deve ser acompanhada ou complementada com piedade. Pastor, eu sou piedoso. Nossa, quanta piedade eu vejo ali naquela mulher, naquele homem. Mas o que é piedade? Não é o nome da irmã, piedade não. O que é piedade? Devoção. Amor às coisas religiosas. Hoje você vai falar para o irmão vir para a igreja, sabe o que ele fala? Você é religioso demais. Porque não lê Bíblia. Eu tenho que ter amor pela obra de Deus, pelas coisas de Deus. Mas não, eu sou a igreja. Se eu olhar para você como igreja, me dá nojo. Se eu olhar para mim como igreja, me dá nojo. Porque se eu sou a igreja do Senhor, eu tenho que estar como o Senhor merece. Piedade, devoção, amor pelas coisas religiosas, e aqui dói, compaixão pelo sofrimento alheio. Tenho fé, pastor, que aquele irmão se lasque, ele mereceu.
Aquele foi um traíra, que ele arruma outra traíra para acabar com ele. A fé. Senhor, eu preciso que o Senhor abra uma porta e nada ocorre. Senhor, eu preciso que o Senhor cura minha mãe e nada ocorre. Sabe por que não ocorre? Não é piedoso. Não há piedade, irmão. Abraão só mandou para fora de casa Ismael, porque o Senhor falou com a Sara para que ele fizesse isso. E com ele também. Senão ele não faria. Continuando. Já falei da virtude, do conhecimento, do domínio próprio, da perseverança, da piedade. E agora, pastor, a fraternidade. Não é a fraternidade espírita, irmão Glaucus, não. Tá? Não é a escola lá, não, da Avenida das Américas, não. O que é fraternidade, pastor? Harmonia. Ai. O reino dividido não prevalece. No domingo Deus me usou aqui para falar algumas coisas. As pessoas, algumas não gostaram. Agora, dentro disso que eu estou pregando sobre fé, eu vou perguntar para vocês que estão aqui, que fazem parte daquilo que Deus me usou para falar. Existe a harmonia entre vocês no ministério? O que eu fiquei sabendo que é um que está amaldiçoando o outro. Orando contrário à vida do outro que faz parte do mesmo ministério. Meu Deus do céu. E ainda eles saem daqui com raiva, porque Deus me revelou algo que eles estão fazendo. E eu nem aqui estava viajando. Fiquei uma semana fora. No domingo eu chego e Deus fala comigo. Eu vou perguntar de novo, seja todos os ministérios aqui dessa igreja. Há harmonia, irmão? Há harmonia? Há harmonia? Mas eu tenho fé demais, viu, pastor? É forte. Pastor. Estou bem, viu? Mas aquela irmã do diaconato eu não suporto. Se eu ver o irmão lá na porta ou a irmã na porta, eu dou volta. Que harmonia! Mas eu oro. Eu vejo o anjo caindo. Viu mesmo, capeta. Caiu. Eu estou pedindo, Deus, uma varoa de Deus. E Deus está falando, como que eu vou te dar se você não tem harmonia nem na sua casa? Você não tem harmonia nem comigo. Harmonia. Tem mais. E eu já vou terminar. União. Está falando sobre o que, pastor? Fraternidade. Significa harmonia. É união entre. Nossa, essa dói. Entre aqueles que vivem em proximidade. Somos nós aqui. Meu lindo, se você não me amar, tô pondo terror, né? Se vocês não me amar, mas não é amar da boca para fora, não. Pelo menos ser educado, sabe? Ei, pastor, a paz. Como é que você está, Ana? Tudo bem? A paz. A harmonia, mas não. Estou no manto. Abri a igreja às 6 horas. Chegou um grupo de pessoas, chegou outro grupo. Começa a entrar o pessoal. Meu Deus. Tem uns que entram assim, ó. Eu vou colocar um quebra-mola lá.
E os outros? E os outros? Eu gosto, Samanta, eu gosto. E os outros? Entrou, já visualizou na hora que chega. E aquele ali. Aqui. Você acha que eu sou bobo? Pastora. Porque o outro está aqui. Pastora. Tudo bem? Que harmonia é essa? Que união é essa? Que comunhão é essa? Mas eu gasto tempo demais orando, pastor. Mas aqui eu queria que você orasse para mim, porque eu não tenho obtido resposta. Não tem harmonia com a esposa. O meu prazer, Wesley, está, sabe aonde? Em ficar na minha casa com essa loura. Tem marido que não tem vontade nem de voltar para casa. Que semana de lua de mel que foi, meu lindo. Só eu e ela e eu. Uma semana. Falando de sexo não, sou. Falando de unidade, comunhão. Deitar um do lado do outro, abraçar, beijar. Não é sexo não. Sair para jantar, caminhar junto na areia da praia, no calçadão. É ver a Maria bonita e o Lampião tirar foto, mandar pastorzito, que é a família dele. Harmonia. Harmonia quando vai fazer um negócio, comunicar. União quando vai comprar uma casa, um carro, quando vai pagar uma dívida, comunicar. Oh, esposa, infelizmente eu usei o dinheiro que era para comprar a nossa casa, eu acabei comprando esse carro, você me perdoa, eu não faço isso mais. Harmonia. União. Tem homem que é tão brucutu que sabe quem cuida da casa é a mulher, quer pintar a casa de rosa e a mulher quer bege, mas não cede. Meu bem, o que você gosta? Amor, eu gosto do rosa, mas você gosta do bege? Então tá bom, dessa vez vai o bege, da próxima vez vai outra cor. Mas não, é do... Harmonia, união. Olha o que Deus está me fazendo lembrar. Hoje foi aniversário do meu pai, cara. 81 anos de idade, 82, sei lá, eu erro a data. É 80 e burdoado. Liguei para ele. E aí, pai, como é que o senhor está? Estou bem, meu filho. Ó, desejo ao senhor um feliz aniversário. União. Traiu a minha mãe. Depois de 25 anos de casado, traiu minha mãe, saiu de casa, doeu, mas o Senhor disse que eu tenho que ter união, comunhão, harmonia. Deixa eu andar rápido. União entre aqueles que vivem proximidade e lutam pela mesma causa. Meu Deus, porventura nós estamos lutando por uma causa diferente aqui? Para ver essa disputa, essa briga, minha linda, meu lindo, se não deu certo um namoro cá, Deus levanta outra de cá. Se não, para com essa brigaiada danada do cão. Deus te deu, você não pegou, agora se lasca. Arruma outra. Mas não, é uma mandando maldição para outra. É que não. Deus colocou aqui na sua mão. Fez pouco caso, tomou. Oh, meu filho, segue o seu pastor aqui, ó. Segue o seu pastor aqui. No dia que Deus colocou essa loura na minha mão, opa! Pode falar que eu sou feio, pode falar que eu sou tudo, mas eu tenho a loura. Pode falar que eu não tenho dinheiro, pode falar que eu não tenho carro, meu perfume não é bom, mas eu tenho a loura. Andava e anda no shopping de mão dada, na praia de mão dada. Não tem isso andar para lá e para cá. Os homens passam porque ela é maravilhosa, meu irmão. Até a presença de Deus, fora isso ela é... meninas, com todo respeito. Tem menina aqui que não tem o corpo que a minha esposa tem não, porque ela cuida. De mão dada na praia, imagina, ela de biquíni. E eu do lado dela, e os caras passando, falam, que brucutu. Eu falo, sou eu que pego. Deus me deu. Mas por que eu? Aí eu estou sabendo um zum para lá e para cá.
Oh. Agora a hora para Deus levantar outra. Para Deus levantar outro. Porque tem gente que perde, né? Tem uns que ganham, tem outros que perdem. Agora o esperto é aquele que persevera. Deixa eu ensinar algo aqui. Se Deus falou, como falou para minha esposa, que eu seria um homem de Deus, eu era mundano. Se Deus falou que eu iria casar com ela, ninguém tem o poder de separar eu e ela, a não ser eu mesmo. Você não entendeu não? A mãe não tem, o pai não tem, o irmão não tem, a tia não tem, pastor não tem. Agora se eu ceder a mãe, a pai, a pastor, a tia, a avó, o gosto deles, eu não vou fazer aquilo que Deus profetizou. Aí depois vai passar os anos. Eu estou vivendo o gosto da mãe. Eu estou vivendo o gosto. Aí fica sabendo do cara ou da menina. Aí fica sabendo. Nossa, você viu como é que está fulano? Nossa, está um gatinho. Não tinha nada, se deu bem, hein? E é ao contrário também, né? Nossa, você viu fulana? Nossa, hein? Fui ouvir minha mãe, ó. Olha lá agora, mulher doutora. Agora eu estou com uma aqui que mal quer arrumar a casa. Isso acontece, tá? Não esqueça de uma fala da minha sogra, que eu vou encontrar com ela na Nova Jerusalém. Quando eu entrei lá, ela falou para mim depois, falava para eles, esse é um menino de ouro. Profetizou. Só que no final dos tempos eu falei com ela assim, Dona Maria, eu estou achando que a senhora agora já está me achando menino de lata. Mas louvado seja Deus pela sogra que eu tive. Porque foi através dessa família que eu estou aqui hoje. Mas para encerrar, fraternidade. Luta pela mesma causa. E o último, o amor. Forte afeição por uma pessoa. Como que Deus vai te responder se você não consegue amar nem a Deus? Como que Deus vai te responder se você não consegue cumprir o mandamento do Senhor? Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus vem, e eles querem pegar Jesus, e vai perguntar, mestre, traz algum novo mandamento? Ele diz, novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu, o Senhor, vos amei. Como que Deus vai operar através da sua fé se você não ama? Hã? Está orando pelo casamento, mas não ama o marido. Está orando pela restauração do filho, mas não ama o filho, oh Deus. Meu Deus. Deus é amor, irmão, não é paixão não, Ele é amor. Tem que amar. Vocês entenderam hoje? Vocês conseguiram identificar porque algumas respostas vocês não estão tendo? Como eu também não tenho, eu tenho que melhorar, irmãos. Sou igual vocês, pecador. Conseguiu enxergar? Amém ou não? Amém. Então acaba o culto. Vocês falaram amém, acabei o culto. Nós vamos para casa. Então a fé não anda sozinha. Para encerrar aqui, eu vou ir chamando, vem cá, então. Nossa, pai, você é privilegiado, viu? Virtude, vem cá, virtude. Vem cá, Samanta, conhecimento. Vamos diversificar isso aqui. Conhecimento. Nossa, olha como é que eu vou contradizer. Vem cá, Sr. Carlos, domínio próprio. Vem cá, Sr. Carlos, domínio próprio. Vem cá. Vem cá, agora essa aqui vem. Vem cá, ô Lorena, perseverança, vem cá. Isso. Oh, glória. Tá. Piedade, deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos ver aqui. Mas eu vou colocar ela como amor. Entendeu? Piedade. Deixa eu ver aqui, piedade. Vem cá, Luísa, vem cá, Ana Luísa, vem cá.
piedade, fraternidade, harmonia. Vem cá, Luiz. Luiz está bem com todo mundo. É que é uma muvuca. Luiz, vem cá, Luiz. Harmonia. O pau vai quebrar hoje aqui. Ele erra, vai lá, pede a pessoa perdão, pede a pessoa desculpa. Se o outro não quer, problema é dele. Esse é monstro. Fraternidade, piedade. Já falei, piedade? Já. Fraternidade. Luiz. Agora o amor. Vem cá, esposa. Isso, fica aí. Pode ficar aí. Aqui. Eu estou representando a fé. Aqui, ó. Fé. Sozinha é inoperante. Me faz ser cego. Não me permite, só a fé, eu reconhecer os meus pecados antigos e parar. E ainda sou improdutivo. Inoperante, improdutivo e cego. Agora, quando eu tenho tudo isso aqui, ó, eu passo a ser produtivo. Eu começo a enxergar. Eu sou operante. E é isso que nós almejamos, sim ou não? Então, coloque em prática esse ensinamento que o Senhor nos deu hoje. Amém? Agora, me siga aqui, só para eles verem como é que é. Me siga aqui, vem. Vem, aqui ó, a fé. Olha só a diferença. Hã? Perseverança, virtude, conhecimento, olha só. Olha que lindo. Não é bonito? Parece um exército, né, Abraão? Né? Pode ir, cada um para o seu lugar. Eu estou bem, você está bem, João? Tá, João? Tá? Agora a fé sozinha. A fé sozinha. Vem a luta. Ali aquele homem não tem jeito não, né? Nossa. Nossa. Mas se tem um conhecimento, se tem a virtude, se tem a fraternidade, se tem um domínio próprio, hein? Se tem um domínio próprio, hein? Vamos para casa. Paz. Fica de pé no seu lugar. Vamos embora. Ama a Deus, cara. Aleluia. Deus é maravilhoso conosco. Versículo 10, ele diz assim: portanto, irmãos, empenham-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.